podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sinto que lá vem história, esse podcast amado nosso, realizado e idealizado pelo Laboratório Inteligência de Vida, o LIVE, esse programa de educação socioemocional que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Para quem não lembra, eu sou Renata Ishida. Eu sou a Joana London. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, na verdade, até como a gente constrói esse podcast, né? Várias vezes a gente chama profissionais para falar sobre educação, mas não adianta a gente falar sobre educação se a gente também não tem a perspectiva da família. Então hoje a gente chamou uma pessoa para trazer um pouco esse lado da história, afinal a gente fala de histórias, entendendo os desafios que estão em jogo nesse percurso. Acho que quando a gente pensa em família, né, e a gente pensa em educação coletiva, né, a gente pensa em quem vai compor a educação de um filho, mas sempre quando a gente traz aqui para o podcast, a gente amplia, né, que a educação não está só na família, não está só na escola, a gente tem essa ideia, né, de educar para o mundo, mas dá um medo danado, né? Acho que agora que eu tô vivendo a prática da maternidade, né? Dá esse medo, assim, que mundo é esse que eu tô criando? Quem são as pessoas que eu quero ter comigo, do meu lado, nessa criação? Então, trazer a questão da parentalidade da educação pra gente faz muito sentido e ter convidados que vão somar com a gente é uma honra enorme. Então, a nossa convidada de hoje, ela é incrível, ela é jornalista, criadora de conteúdo, arrasa nas redes sociais. Joana tava falando assim, quase uma stalker aqui, falando tudo que ela vê cotidianamente. É podcaster, ela tem seu próprio programa, né, o Conselhos que Você Pediu. Também co-apresenta outros programas, um deles com a mãe, já tô dando vários spoilers aqui, Angu de Grilo, que assim, é muito sucesso. E também, e eu acho que uma das coisas mais importantes, mãe do Martin. Então, que tem 4 anos. Então, bem-vinda, Bela Reis. Oi, gente! Oi, meninas! Gente, tô muito feliz de estar aqui, muito animada para nossa conversa. Ai, que vamos bom. que vamos. Mas, Bela, a gente sempre começa um pouco trazendo quem é essa Bela criança, né? Como que você era como filha? Hoje você olhando para trás, para sua história, olhando a sua relação com o Martin. Quem era você criança? Quem era você adolescente nessa relação familiar? Eu acho que eu era uma criança, eu lembro de alguns comportamentos meus e também tem muito dos relatos da família. Eu era uma criança que falava muito, que falou desde muito cedo, então que sempre gostou de conversar, de falar, de me comunicar. A minha avó fala que tinha hora que ela pedia, pelo amor de Deus, para de falar 1 minuto que eu não aguento mais. Porque eu ficava emendando um assunto no outro, então acho que essa coisa da comunicação sempre teve aí um pouco dentro de mim. Eu acho que eu era uma criança muito obediente, e aí com todas as dores e delícias pra minha terapia, né, ao longo depois da vida. Sobre isso, eu nasci em 96, então eu diria que eu tive uma criação ainda ali, aquela coisa anos 90. Eu fui uma criança muito amada, eu era a única criança da família. Minha família é bem pequena, assim, minha família é consanguínea. Minha mãe é filha única, meu pai tem um irmão, eu tenho, tipo, 2 primos, então eu era 2 primos meninos, então eu era a menininha da família, eu era muito mimada, eu era a única neta das minhas avós. Eu era a única filha do grupo, fui a primeira criança do grupo de amigos dos meus pais, que foram pais, acho que, enfim, relativamente cedo também naquela época. Então eu era a criança amada, mimada e cercada de adultos o tempo todo. Sempre tive muito mais facilidade de lidar com adultos do que com crianças, muito mais interesse no universo dos adultos do que das crianças. E aí me tornei uma adolescente, tanto quanto rebelde, em determinado momento ali pelos meus 14, 15 anos, e especialmente de bater muito de frente com a minha mãe. E aí foi os nossos primeiros momentos de ruptura dessa relação, que durante algum tempo ficou, por vários motivos, ficou muito baqueada, muito. Ela fala que, e eu acho interessante ter o relato dela também, né, porque tem coisas que eu vejo na minha ótica, mas
também faz parte da ótica dela falar que a gente praticamente chegou muito perto de romper a nossa relação terminantemente ali no início da minha vida adulta. E a gente conseguiu fazer esse resgate. Então eu acho que eu fui uma criança muito tranquila, como dizem os relatos, e virei uma adolescente bastante explosiva. Mas acho que você vai falando assim, né, era filha única, neta única, né, muito mimada, e acho que tem uma fantasia das pessoas que esse mimado faz com que você sempre seja essa pessoa, assim, queridinha, fofinha, e acho que você tá mostrando que não, né, você precisou na adolescência também se afastar disso pra querer o quê? Mostrar aquilo que você também desejava, coisas que eram suas. Por que você Isso. acha que você deu essa virada, assim? Eu acho que o mimada nesse sentido era de que eu era criança a ser atendida por vários adultos que me amavam. Uhum. Então, assim, eu era eu não tinha. Eu acho que por um lado, eu tinha muitas das minhas vontades atendidas, mas eu sempre fui criada com uma mãe bastante rígida. Meus pais são separados desde que eu tinha 2 anos de idade, mas meu pai sempre foi muito presente e eles 2 sempre foram muito parceiros. Então não tinha muito essa coisa de na casa do meu pai eu posso tudo, e com a minha mãe não. Os 2 têm personalidades muito diferentes, mas eles sempre foram muito parceiros em relação às regras, à escola, o que eu deveria fazer, o que eu não podia fazer. Então, assim, eu era uma criança que tinha que seguir muitas regras, inclusive de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha as minhas vontades, talvez mais superficiais, atendidas. Eu passeava, eu ganhava os brinquedos que eu pedia, eu saía com os meus pais, eu viajava. Então, eu acho que mimada, né, minha avó fazia na casa da avó, eu podia fazer tudo, eu tinha a comida que eu queria, eu tinha, sabe? Minha avó me deu chupeta escondido até eu ter, sei lá, que horas. Esses absurdos, mas nesse sentido. Mas ainda assim fui uma criança que foi muito enquadrada em vários momentos pelas expectativas, principalmente da minha mãe, que eram muito altas. E aí eu acho que tem muito a ver com o histórico de vida dela, de ter sido uma pessoa que não pôde escolher, teve que se agarrar em todas as oportunidades que a vida apresentou, porque era o que tinha, né, para alguém que vinha do subúrbio, de uma infância muito pobre, filha de uma mãe solo. Então, era um outro contexto em que ela se agarrou em tudo que apareceu pela frente e mergulhou de cabeça para que eu não tivesse a vida que ela teve. E aí eu cresci podendo escolher, né? Já nasci numa realidade da nossa família muito diferente. E aí, quando eu comecei a querer escolher os meus caminhos, a minha mãe não aceitou. Então, para ela foi muito difícil ver que eu não queria ser igual a ela, que eu não queria trilhar o mesmo caminho como uma aluna exemplar, que eu não era estudiosa, né? Que eu não ia seguir exatamente aquele passo que ela deu na adolescência, que eu já era alguém diferente. E aí eu acho que, como eu digo, né, que eu sempre tive muita presença da minha família, muita atenção, muito carinho e tal, eu também tinha muita segurança de me colocar com as outras pessoas e inclusive com a minha família. Então, a mesma segurança que eu acho que, né, meus pais cultivaram tanto em mim, para eu ter autonomia, para eu me colocar, para eu me posicionar, para eu falar o que eu queria, para eu não aceitar que ninguém me tratasse mal na escola ou fora de casa, para eu ter autoestima. Teve um momento que é isso, né, você cria os filhos para Pro terem, mundo. para falarem, para se colocarem. Uma hora eles se colocam, né, contra, de certa forma, você. Então eu acho que foi esse momento da adolescência em que eu falei: "Não, querida, se as outras pessoas não podem, né, ter esse comportamento comigo, você também não vai poder". Então eu acho que foi esse o caminho, assim, que me levou ao que eu falo que foi o meu grande rompimento aí das expectativas da minha mãe, que começou ali com uns 14 anos e segue, né, nunca tem fim, mas assim. Não, é legal te ouvir, Bela, porque é isso, assim, eu acho que a gente tem a gente vem falando muito de adolescência, né? Como uma fase difícil da vida, como esse lugar da ruptura. E é muito interessante que você traz isso como uma parte saudável da sua história. Conta um pouco também
desse pós, assim, sabe? Como que esse nó foi se desfazendo, talvez não tenha se desfeito totalmente, e como que é lidar com nós que ainda estão feitos e que faz parte dessa relação, mas olhando isso de uma perspectiva da saúde mesmo, sabe? Das relações. Eu acho que o meu pai foi uma figura muito decisiva, né, na mediação da minha relação com a minha mãe. Porque eu acho que minha mãe tinha todas as expectativas do mundo de como eu deveria ser. E meu pai acho que não tinha meio que nenhuma, assim. Acho que até agora tem coisas que eu faço, meu pai, caraca, nunca imaginei que você fosse ser uma mãe assim. Quando eu passei na prova de autoescola, tipo, com 19 anos, ele, minha filha, nunca imaginei que você fosse passar tão fácil, dirigir tão bem. Então eu acho que ele meio que não projetou nada, entendeu? Ele foi, deixa a vida me levar. E aí eu acho que em muitos momentos ele comprou a minha briga, né, nesse embate com a minha mãe, de um jeito de me assegurar que, tipo assim, não, tá tudo bem você não atender a expectativa da sua mãe, mas também não dá para largar a escola, sabe assim? Não dá para repetir de ano, não dá para não estudar. Então eu acho que ele foi esse meio termo, essa mediação entre nós duas, que também me trouxe um lugar de segurança de, então eu não tô tão errada assim, né? Não é toda a minha família que me acha, né, que acha que eu deveria me comportar de outro jeito. Mas o que foi determinante, eu acho que foi a terapia. Quando a gente teve esse grande treta, quando eu tinha 15 anos, que eu falei, eu não quero ser estudiosa, eu não quero ficar estudando, pra mim tá tudo bem só passar de ano, ficar em prova final e tal. E a minha mãe era aluna exemplar, que só tirava 8, 9. E aí fomos as duas para a terapia familiar. Deu tudo errado, eu detestei. Detestei, me senti extremamente acuada, assim, nesse ambiente. Enfim, não funcionou pra mim. E aí depois eu pedi uma terapia minha. Ela continuou, quando a gente foi pra terapia familiar, ela continuou. E aí eu também comecei uma terapia com 15 anos e a gente nunca mais parou até hoje, ininterruptamente. Eu tô com 29, então, né, já são quase 15. Também que eu continuo na terapia, ela também. E eu acho que isso foi definitivo, porque a gente ainda teve, a partir do momento que a gente começou a terapia, a gente ainda teve muitos problemas. Então, até ali os meus 19 anos, a nossa relação era muito esquisita, muito superficial, distante. Mas depois a gente começou a se reaproximar. E aí eu acho que tem a ver com ela ter me dado, ter aceitado ter menos controle, né, sobre a minha vida, especialmente na vida adulta. O que inclusive foi muito esquisito, porque minha mãe não era exatamente uma mãe controladora, nem super protetora, mas ficava em cima de mim. Mas a partir do momento que eu fiz 18 anos, ela meio que tipo assim, minha filha, o problema é teu, entendeu? Tipo assim. E aí eu acho que as coisas, né, tirando aquela pressão do que era a escola na nossa vida, do que foi a adolescência e essa idade escolar, a nossa relação se suavizou muito mais. Então eu acho que a terapia foi essencial pra eu entender que eu não precisava comprar todas as brigas com a minha mãe, sabe? Eu não precisava entrar no embate com ela o tempo todo. Então algumas coisas até hoje eu falo, tá bom, mãe. Depois a gente, sabe, volta nesse assunto. Não vale a pena falar disso agora. E ela também, eu acho que mudou muito na terapia. A terapia foi muito importante pra ela na nossa relação. Então, pra mim foi definitivo. Eu não sei te dizer assim exatamente, fez isso pela gente. Mas, óbvio, né, desenhou o nosso caminho da nossa relação de forma individual e fez com que a gente conseguisse ter essa reaproximação. E ela fala muito isso, que também nunca desistiu de mim. E isso é verdade. Nos nossos piores momentos, ela sempre falava, tipo assim, eu não vou desistir de você. A gente não vai dinamitar e romper essa relação. Então, muito da nossa briga também, porque ela poderia ter virado, sei lá, quando eu fiz 18 anos e ter falado, esquece, entendeu? Não dá mais pra resolver isso. Mas ela nunca desistiu de manter a nossa relação. E eu acho que isso também foi muito importante, porque em vários momentos que eu falava, eu vou morar com meu pai, ela falava, você não vai. Eu acho que ela deveria ter deixado eu ir, entendeu? Mas eram outros tempos. Mas isso também foi uma demonstração do tipo, eu não vou abrir mão, eu não vou deixar que você vire as costas e a gente perca esse laço. Então a gente vai ficar se engalfinhando aqui até a gente conseguir
resolver. E aí eu acho que outra coisa que me veio na cabeça quando você foi falando, Bela, é porque a gente aposta muito nesse lugar da escuta. Às vezes parece que quando a gente fala de escuta, a gente tá falando que essa escuta só tem que acontecer entre as duas pessoas que estão em conflito, né? E como que a gente conta com uma rede, com outras pessoas que podem entrar pra ajudar a dissolver. Até né? porque quando a gente tá muito próximo, fica também difícil escutar. Muito. Porque você tá misturado na pessoa, Uhum. né? Então, pai e mãe, você fala, eles ouvem o que eles querem também. Mas queria entender pra você, assim, quando é que você acha, assim, que foi possível começar essa escuta? Você acha que foi nesse processo terapêutico e foi você conseguindo falar aquilo que você gosta, que você não gosta? Como é que foi pra você também, talvez, sustentar essa decepção? Então ela falar assim pra você: "Não, eu não vou abrir mão de você", também te deu uma segurança de que pode ter conflito aqui, que ela não vai me abandonar. Exato. Totalmente. E o quanto isso reverbera agora um pouco, né, enquanto você escuta seu filho, que apesar de ser pequeno, também, né, já começa a ter a sua personalidade. Mas eu acho que isso me deu, isso que você falou, né? De ter uma mãe que sempre falou que não vou abrir mão, você não vai fugir de mim, você não vai se ver livre de mim, então a gente vai ter que se resolver em algum momento, me deu muita segurança. E eu acho que é por isso que eu trago o contexto de eu fui uma criança muito amada e muito paparicada, porque em nenhum momento eu senti que, eu não posso decepcionar minha mãe, senão ela não vai me amar. Posso fazer o que for e meus pais vão continuar me amando. Eu acho que essa era a sensação que eu tinha. Eu não tinha essa clareza lá atrás, mas eu já tratei até recentemente isso na terapia. E eu acho que parte desse lugar, sabe? De ter sempre sido rodeada pela minha família. E quando eu tinha conflito com um, o outro segurava a onda. Então, acho que essa mediação, né? Quando eu tinha treta com meu pai, a minha mãe mediava. Eu contava pra minha mãe, e aí minha mãe ia lá, ligava. Vem cá, o que está acontecendo? Fazia essa mediação. Quando a treta era com a minha mãe, eu contava pro meu pai e ele mediava. Então, a gente sempre teve essa relação de um entrar ali no meio de campo pra, né, calma, vamos tentar resolver. E eu acho que isso é muito importante, não serem todos os adultos contra a criança, contra o adolescente. Alguém que tá menos afetado ali, pelo amor de Deus, vai em socorro. Então, acho que meus pais fizeram bem essa mediação. Acho que a minha escola era também muito atenta. E, de certa forma, também defendia o meu lado de calma, não é tão horrível assim ela tirar, sei lá, 6, entendeu? Tudo bem, ela é uma boa aluna, né? Então, tinha essa... Eu acho que a escola entendia, era muito atenta ao meu comportamento e entendia um pouco o meu lado. E acho que fez uma boa mediação ali também com a minha família. E aí eu acho que é isso, eu tinha essa segurança de que a minha família estaria lá, não importa o que acontecesse. E a gente era muito, apesar das tretas, a gente era muito parceira, eu e minha mãe. E meu pai também. Como eu sempre fui uma criança que gostou da presença dos adultos, eu gostava de sair com ela, a gente sempre amou viajar junta. A gente viaja muito bem juntas até hoje, eu e ela. Eu sempre gostei de ir com ela para restaurante, sair com os amigos dela. Então, assim, a gente tinha uma relação muito próxima, inclusive no lazer, que eu acho que não é trivial para todas as famílias, né? Mas como eu era criança do grupo, minha mãe me levava para todos os lugares, como eu levo meu filho para todos os lugares. Então, a gente tinha uma relação muito prazerosa também nesse lugar. Então, apesar da gente estar vivendo, às vezes, uma treta absurda, ao mesmo tempo a gente ia fazer uma viagem e era maravilhoso, entendeu? Então, a gente tinha as nossas bolhas, que eram esses lugares em que a gente se encontrava muito bem na relação. A gente ia pra festa junta, a gente ia no cinema junta, né? A gente tinha os nossos momentos que eram nossas ilhas, assim, de paz, de trégua. Então, é isso, eu falo, dos 15 aos 19 foi muito difícil. Mas nesse meio tempo, a gente viajou, a gente passeou, a gente teve vários momentos muito legais juntas, eu e ela e meu padrasto, né, em família, que foram muito especiais. Então, eu acho que isso também me dava essa noção de que tem uma relação aqui que vale a pena tentar manter, tentar recuperar. E eu acho que em vários momentos, é isso, eu me coloquei
em várias situações eu lembro da minha mãe falar assim, mas você tem que pedir desculpa. E eu falava, mas eu não fiz nada de errado. E eu me recusava a pedir desculpa, porque assim, eu não fiz nada errado, eu não acho que o que eu fiz foi errado. Na sua cabeça foi errado, mas eu não fiz nada de errado. Então eu batia muito pé, e da gente ficar meses sem se falar. E eu não pedia, tipo assim, eu não vou regar, entendeu? Era uma treta de quem é que vai manter, né, esse silêncio, essa briga e essa treta por mais tempo. Mas nenhuma das duas arregava. Era sempre eventos externos. Tinha um apagão, a gente tinha que voltar a se falar. Eu ficava doente, tinha que ir pro hospital, a gente voltava a se falar. Eu não arregava. Então, eu era muito convicta das minhas opiniões e de que eu ia sustentar as minhas opiniões. Porque foi esta mulher que é muito convicta das opiniões, que sustentava as suas opiniões, que me criou. Então não fazia na minha cabeça o menor sentido, né, eu ter que mentir um pedido de desculpa para agradar o que ela queria ouvir. Então é isso que eu penso muito em relação já na minha maternidade. Eu quero que meu filho possa discordar de mim, a gente vai brigar, a gente vai ter nossas tretas, mas eu não vou abrir mão dessa relação, entendeu? Nenhum momento. Então, a adolescência pode ser que seja difícil também, e estaremos lá, todo mundo na terapia, para atravessar este momento. Mas eu não vou abrir mão da relação e eu não quero que ele viva uma vida para me agradar. Então eu já estou me habituando, inclusive, desde já, com esse espaço da discordância, da negociação. E acho que isso é uma coisa que eu faço muito diferente, né? Eu fui uma criança anos 90 que não tinha espaço para negociação. Você vai fazer porque eu estou mandando. Porque sim, né? Não tinha essa coisa de você prefere isso ou isso, né? Que virou até já uma certa piada nas redes sociais, mas que eu acredito muito que a criança pode ter, dentro de alguns limites, um espaço para ela também propor as negociações, também propor os combinados. E meu filho já faz isso. Ele, mamãe, vamos fazer um combinado? E aí ele propõe, não, hoje eu não quero tomar banho primeiro, eu quero jantar primeiro, eu quero brincar primeiro. E se tiver dentro do que é possível, né, para uma criança de 4 anos, eu falo, filho, maravilhoso combinado, vamos fazer o seu combinado hoje. Então, né, venha até mim, negocie, me propõe coisas. Eu não quero que seja só, né, aquela hierarquia familiar dessa imposição que eu acho que muitos de nós aqui que estão ouvindo foram criados desse jeito. E não quero passar isso para frente. Então, já crio ali um outro espaço nessa educação do meu filho, já diferente. É o que eu falo, eu quero criar traumas novos. Eu não quero repetir os antigos. Como é que é esse cuspir pro alto, né? Porque eu acho que enquanto a gente tá adolescente, quantas vezes a gente não pensou, quando eu for mãe, eu vou ser totalmente diferente. E assim, aonde? Assim, aonde você se viu repetindo e falando, putz, tipo, eu tô repetindo, calma aí, deixa eu recalcular a rota, ou então, não vou recalcular a rota, hoje eu entendo minha mãe, né, algumas decisões que ela tomou. Porque a mãe fala, né, quando você for mãe... Exatamente. Tem muitas coisas que eu entendo, muitas. E eu acho que eu entendo especialmente a parte dessa sobrecarga da responsabilidade com uma criança e o quanto isso envenena a relação, né, entre mãe e filho, entre pai, especialmente mãe e filho, né, que em geral são as mais sobrecarregadas. Porque eram só vocês duas na casa. Exatamente. Né? Então, eu morava com ela e ia pra casa do meu pai 2, 3 vezes na semana e fim de semana alternados. Então, a gente tinha uma relação muito intensa, a gente morava muito perto, mas a gente não tinha guarda compartilhada. E eu até falo pra ela hoje que eu acho que teria sido muito benéfico pra todos nós se a gente tivesse feito uma guarda compartilhada, porque eu endeusaria menos o meu pai e crucificaria menos a minha mãe. Mas ela fala, minha filha, eram outros tempos, eu jamais deixaria, porque era outro, né? Mas ela era, né, a responsável da casa em que eu morava, de onde eu ia e voltava todos os dias, de onde eu dormia quase todos os dias, da rotina. Então eu vejo que essa sobrecarga, que ela também não conseguia delegar, né, que tinha essa coisa do controle, né, da coisa da mãe, de não sei o quê, eu não vou deixar, você não vai morar com seu pai nunca, porque eu sou a mãe, né, filho mora com a mãe. Então tinha essa coisa do controle que eu acho que envenenou muito a nossa relação, porque você fica mais irritada,
você fica mais autoritária, você fica mais cansada, você fica mais sobrecarregada. Então, em vários momentos eu me vejo repetindo esses comportamentos de irritação, de falta de paciência, de autoritarismo, que eu identifico hoje, que é da minha sobrecarga, que era da sobrecarga da minha mãe. E aí que eu grito, que eu me irrito, que eu me estresso, que eu sou grosseira. Mas aí eu acho que o que eu falo que eu rompo, e tento romper nas micro coisas do dia a dia, é que eu peço desculpa. E a minha mãe sempre teve muita dificuldade de pedir desculpa. Eu também sempre tive muita dificuldade de pedir desculpa. Porque eu não cresci numa família em que as pessoas tinham o pedido de desculpa como um hábito, como algo normal do dia a dia. Então é isso, a gente ficava meses sem se falar e voltava como se nada tivesse acontecido, entendeu? Põe ele debaixo do tapete. Exatamente, finge que nada aconteceu. Então, eu peço desculpa. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu pedi desculpa pro Martin, ele tinha 3 meses, ele tava chorando sem parar, eu fiquei tipo, meu Deus, o que você quer? Sabe, eu sozinha em casa com uma criança, amamentando, em privação do sono. E aí eu imediatamente pedi desculpa. E eu me lembro como foi difícil. Gente, era um bebê. Tipo assim, ele não ia falar nada, ele não ia me olhar com olhar nenhum, ele não ia fazer rigorosamente nada. E como foi difícil demais pra mim ter pedido desculpa, conseguir verbalizar, meu filho, me desculpa, e como aquilo quebrou essa dificuldade. Eu entendi que eu sabia que era muito importante eu fazer esse movimento, foi muito difícil, mas virou algo que hoje em dia pra mim é muito mais fácil. Então, eu vou errar em vários momentos, né? Eu vou me exceder em vários momentos. Eu vou comprar briga com uma criança de 4 anos em vários momentos, quando eu deveria ser adulta que vai, né, se orientar primeiro. Mas eu acho que, pra mim, o principal, assim, é tentar ter o mínimo dessa grande hierarquia, né, da maternidade, que eu acho que já foi muito mais presente em outras gerações, que ainda é muito presente em vários modos, né, de educação, de várias famílias até hoje, mas eu não quero que seja um degrau tão alto entre nós dois. Então, eu tento me colocar, né, como um ser humano também que vai errar, que vai pedir desculpa, que várias vezes ele vai ter razão, e não eu, né? Você colocar uma criança de 4 anos como dona da razão ali daquela situação em alguns momentos é difícil, né? Não é simples, né? Não seria simples para gerações anteriores. E eu acho que é isso que eu consigo, que muitas vezes eu repito, mas eu acho que já repito de um jeito diferente. Já tento ter autocontrole, né? Tem vários comportamentos que eu vejo que eu tive que lidar, né? Dessa coisa do autoritarismo, das regras e tal, quando eu era criança, que hoje em dia eu já lido completamente diferente, né? Tipo, vai ficar de castigo no seu quarto. É uma coisa que eu não faço mais. Pra mim não faz sentido, porque eu tenho essa memória de que não fazia sentido pra mim quando eu era criança. Sim. Então isso é uma coisa pactuada na minha casa com meu marido, de que assim, não faz o menor sentido pra gente deixar uma criança de 4 anos de castigo. Então tem várias coisas que tornaram-se também assuntos, eu acho, né? Eu fui mãe agora na pandemia, meu filho nasceu no final de 2020, sempre fui muito interessada nesse assunto, então eu já cheguei nessa discussão em outro momento, né? Eu já tive outras referências, eu já tive possibilidade de ouvir outros especialistas falando e falar isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim, e conseguir construir uma maternidade já com muitos anos de terapia também. Exato. Então, construir uma maternidade de um jeito, começar já muito diferente do que a minha mãe começou. E eu acho que é uma coisa que não envolve nenhum tipo de culpa da minha parte, de você fez errado, meu Deus, larará. Não, tipo assim, gente, minha mãe fez milagre, eu acho, assim, pensando a educação e a relação que ela teve com a minha avó, ela já foi infinitamente melhor nessa quebra de comportamentos e de padrões. Então eu tô, assim, no refinamento, sabe? E aí, outra coisa que você me fez pensar, nesse caminho teu de pedir desculpas, né, que continuando nessa coisa do erro e do acerto, é que pedir desculpas tem a ver com você conseguir olhar pra si e intencionalmente querer mudar a rota, né. Então muitas vezes a gente age sem pensar, mas por orgulho, por achar que não dá pra voltar atrás ou reconhecer o erro diante do filho vai tirar o meu lugar de poder, De né, vai me colocar autoridade. muito vulnerável, então os pais preferem não fazer, né. Então, se desculpar não é só
também querer fortalecer esse laço ou tirar, né, um pouco, sei lá, tentar se desfazer de um erro, mas é também intencionalmente poder mudar de rota. Ó, essa rota que não eu mesmo reconheço que não deu Uhum. certo, que não foi o mais E reconhecer que uma interessante. criança também tem muito a ensinar pra gente, né? Eu É, acho que isso Total, é o que a gente. gente tenta trazer dentro da escola, nessas relações que a gente tem com as famílias, né? De reconhecer que a criança também tem muito o que ensinar, né? Assim, então, se a gente fica só preso no que é uma verdade pra gente, até de tentativas de fazer algo diferente do que foi a nossa história, mas sem escutá-las, né? Uhum. Sem dar condição pra que elas nos mostrem outros caminhos, a gente vai repetir erro. Talvez não seja o mesmo erro, mas a gente vai continuar Total. repetindo. Mas também tem uma outra questão que aí eu vou passar a bola pra você, Bela, que assim, a gente também não quer ver nosso filho sofrer. Pois é. E aí, como é que a gente protege ele, né? Porque a gente não vai estar assim o tempo inteiro. E aí eu queria entender como é que você tem Ai. lidado com Eu que pergunto pra vocês. Ainda bem que ela tem O terapia que amanhã. que eu faço? Eu vou devolver a pergunta. Gente, eu acho. Essa pergunta não tem resposta, né? Assim, não tem um manual de como a gente faz pra proteger o nosso filho, porque não tem como proteger de tudo. Eu acho que tem um contexto que a gente acho que ainda vai entrar, que o meu filho é um menino negro no Brasil, então quando você fala de proteger o seu filho de sofrer, a primeira coisa que vem na minha cabeça é proteger ele do racismo, que não vou conseguir. Não é possível Uhum. que eu faça com que um milagre que o meu filho nunca sofrerá racismo na vida. Isso não vai acontecer. Né? Então, essa sempre é a primeira preocupação que vem imediatamente na minha cabeça nesse assunto. Mas eu acho que uma coisa que pra mim faz muito sentido quando a gente fala aqui também dessa educação compartilhada é que eu nunca quis ser uma mãe superprotetora. E eu acho que esse é um bom jeito de protegê-lo. Exato. Então, eu tinha. Na gravidez, a gente cria várias noias na cabeça. E uma grande noia que eu tinha é que eu tinha muito medo. Eu li relatos de mães que têm aquela coisa de que não consegue, até por um instinto hormonal, de deixar outras pessoas segurarem o bebê, trocarem o bebê naqueles primeiros dias. Tem um instinto protetor muito grande. E que depois. E muitas mães vivem essa dificuldade de delegar o filho para outras pessoas. Não, só eu sei cuidar, só eu sei dar banho, só eu sei alimentar, só eu sei não sei o quê. E eu tinha muito medo de ser assim. Muito, muito medo, porque eu sabia que isso ia me sobrecarregar. E eu queria muito que as pessoas da minha família, as mais próximas, participassem dessa criação. Exatamente porque eu li um monte de coisa, eu estava vendo todos os conteúdos. Eu tinha muito medo do puerpério, porque falavam que, meu Deus, é muito difícil. E eu falei, meu Deus, eu preparei todo mundo. Eu falei, gente, vai ser o pior momento da minha vida. Se preparem. Se preparem, eu vou precisar de todo mundo, de muita ajuda, vai ser horrível. Foi melhor do que eu esperava, mas tudo bem. Então, na maternidade, eu lembro que, tipo assim, quem trocou a fralda, quem deu banho, quem, sei lá, levou pra. Quem deu banho até 3 meses, quem levou pra tomar as vacinas na maternidade, quem segurava, não sei o quê, foi tudo meu marido, foi tudo pai. Eu falei, não, eu vou deixar, tipo assim, deixa, eu já amamento. Então, vamos lá, Isabela, deixa outras pessoas também participarem. E a minha mãe, minha cunhada, principalmente, minha sogra também sempre chegaram muito junto e eu sempre permiti que elas chegassem muito junto, porque eu acho que nesse primeiro momento tem isso, né? O bebezinho é da mãe, então, né? A criança está inerte ali no seu colo. Você precisa conseguir fazer o movimento e também ter confiança nessas pessoas, né? Para conseguir delegar. E aí, hoje em dia, eu vejo como meu filho tem uma relação muito estruturada com várias pessoas da nossa família, então ele dorme com a minha mãe, com o meu padrasto, ele viaja com eles, eu viajo a trabalho e ele fica muito bem com o pai, com a nossa família, ele dorme com a minha cunhada, ele fica muito bem com a minha sogra, ele já tem uma relação construída também com as minhas amigas, então agora a gente tá chegando nesse momento de, em breve, começar a sair com as minhas amigas, com as tias, sem mim. Então, assim, eu suei muito pra construir essa relação em que ele se sinta seguro com muitas pessoas. E eu acho que isso também tem a ver com proteger ele de certa forma, porque talvez tenha coisas que ele não vai querer falar comigo, entendeu? Que quando ele for adolescente, quando ele for maior,
ele vai falar, minha mãe não entende, minha mãe vai brigar, minha mãe não sei o quê, ele vai ter travas comigo, e eu quero que ele tenha outros caminhos. Eu quero que ele tenha outros adultos de referência, que não só o pai ou eu, mas eu quero que ele tenha espaço com as avós, com a tia, com as minhas amigas, e que ele tenha esses lugares seguros em que ele vai poder pedir ajuda, que ele vai poder confiar, que ele vai poder falar que eu sou muito chata, mas se alguém falar a mesma coisa que eu falei, ele vai falar, é verdade, você tem razão. Então, assim, eu não quero, nunca quis ser aquela mãe que fica muito em cima, mas ao mesmo tempo eu sempre quis que ele tivesse uma rede de segurança ampla e diversificada e que cada pessoa ele tenha um interesse, um momento, um jeito de brincar, um jeito de dormir, um jeito de pedir, um jeito de comer, de conversar. E eu acho que isso compõe uma grande rede, porque eu não vou conseguir proteger ele sozinho de tudo. Nem essa rede toda vai conseguir proteger ele né, de tudo que pode acontecer. Mas eu acho que ele sempre vai ter alguém, né? Sabe aquela coisa assim, se eu morrer eu tô em paz? Eu acho que é isso, assim, eu não pretendo morrer, não quero, não tô com plano, gente. Não tô pedindo, obrigada. Mas eu acho que eu tenho essa segurança do tipo, o meu filho tem uma rede. Ele tem uma referência, que vai né? cuidar e que cuida dele tão bem quanto eu, assim. Eu fico tranquila, em paz. Eu viajo ao trabalho, eu durmo, hoje em dia, noites de sono sem ele, e eu estou em paz. E não foi sempre fácil assim, né? Foi muita terapia e muita luta e muita vontade de abrir mão desse controle, né? Foi um exercício muito consciente da minha parte, de respeitar o meu tempo também, né? De vários momentos tivemos esse diálogo que eu não conseguia dormir longe dele. E aí eu queria dar esse passo para eu poder viajar a trabalho, para eu poder, né, pegar outros trabalhos, e eu não conseguia dormir longe dele, eu ficava muito preocupada, eu ficava muito tensa. E aí meu marido falou, você sabe que ele vai ficar bem, né? Quem não vai ficar é você. E aí eu... E aí tratei, né? Porque toda vez que eu falava disso, eu começava a chorar copiosamente. Era um negócio que eu não conseguia nem explicar. Porque na racionalidade, eu sabia que ele ia ficar ótimo, mas eu não conseguia. Então foi um processo também longo para eu conseguir abrir mão, né, desse meu controle de um bebê que nasceu na pandemia. Então o primeiro ano era eu e ele na veia, dentro de casa, numa relação simbiótica ali, né? Então foi difícil para mim conseguir também ir cortando esse cordão. Mas eu me considero uma mãe bem desapegada. Você fez rede, mas ao mesmo tempo você tem que dar limite pra essa rede. Nossa, e dei muito. Não, Muito. eu fiquei com muita vontade de a gente entrar mais nessa pauta de se reconhecer enquanto mulher nesse, né, assim, nessa volta da maternidade, né, assim, como que é se recuperar enquanto uma pessoa, essa profissional. Então acho que você já trouxe um pouco isso, e eu queria abordar um tema que pra mim sempre me comove muito quando você fala, e foi especialmente quando eu tava grávida, que foi, né, assim, agora ano passado, você traz muito, como a gente tá falando aqui de que a gente tá educando pro mundo, e a gente tem cada vez se assustado mais com as notícias do mundo, né? Então, que mundo é esse? E aí começa-se a criar uma narrativa de quem tem coragem de ter filho num mundo como esse? E você é uma defensora, Sou. né, da gente ter filho. E eu acho que isso diz, né, agora te conhecendo mais e ouvindo mais, você diz sobre a sua coragem de entender que o mundo tem questões, né, e que a gente... Isso não é de hoje, né, o mundo sempre teve questões, né, óbvio que a gente aqui tá falando, né, você trouxe de uma perspectiva sua e da sua família, que é uma perspectiva racial, mas a gente tem uma questão ambiental, a gente tem uma questão da internet, né? Então, a gente vai meio que sendo enterrado por diversos problemas e vai quase que perdendo a coragem de colocar uma criança no mundo, ou, se ela já tá no mundo, de criar uma criança pra esse mundo, né? Então, eu queria um pouco fechar esse bloco com uma fala sua esperançosa também, sabe? Porque me foi muito importante te ouvir, e eu acho que é importante pra quem pode estar ouvindo a gente, que tá educando nesse mundo que é duro, que tem muitas durezas, mas que acho que a gente aqui compartilha do esperançar, né? Desse acreditar Totalmente. na educação, nas crianças, nas mudanças. Então,
querer te ouvir. Gente, eu acho que tem vários elementos nisso. Vou tentar não me alongar, porque são muitos. Mas, assim, eu faço parte de uma fé, no campo, né, do imaterial, do religioso, que as crianças são importantíssimas. Então, assim, não existe. Eu sou do Candomblé, mas fui criada também por uma avó e tal, que era da Umbanda, uma parte da família era da Umbanda. E as crianças são extremamente importantes para a cultura de terreiro, né, para as religiões de matriz africana, para a Umbanda, para o Candomblé, para a perpetuação dessa fé. As crianças são extremamente importantes. Então, a infância, para mim, já tem esse lugar de importância, que vem desse lugar também religioso, né, de reconhecer a criança como um ser que participa desse ambiente, que é importante para esse ambiente, para esse conhecimento, para essa microsociedade. Então, a criança é um elemento importante, ela não é um ser desprezível, ela não é menor, ela não é menos importante do que um adulto ou que um idoso. Então, as crianças e os idosos são extremamente importantes para esse tipo de fé e de leitura de mundo, eu acho. É mais do que só uma parte espiritual e religiosa. E é o que depois, tratando disso, né, eu ouvi já várias vezes o ser atribuído ao Ailton Krenak, ou ele mesmo falar que, gente, o mundo já estava para acabar, ou já acabou várias vezes. E nem por isso, né, os povos tradicionais, os povos originários, os povos indígenas, as comunidades de terreiro, os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, deixaram de esperançar, que são as pontas mais sofridas dessa, né, dessa pirâmide, dessa história que a gente está traçando de um mundo em crise, deixaram de esperançar, deixaram de lutar por um futuro melhor, deixaram de ter filhos e acreditar no potencial dessas crianças, deixaram de enxergar as crianças como seres detentores de direitos. Então, assim, para mim, não faz nem sentido essa alegação de que a solução para o caos climático e social que a gente vive é deixar de ter filhos. Para mim, isso não faz sentido. Para mim, assim, o que eu mais vejo, a partir do momento, inclusive, que eu virei mãe, eu sempre quis ser mãe, era uma coisa que sempre esteve no meu radar, na minha vontade, desde a adolescência, era o meu sonho, e não era ter uma familhinha, casar e tal, era eu quero ser mãe. Se eu tiver um marido ótimo, se eu não tiver, eu vou ter filho do mesmo jeito. Então, assim, sempre foi o meu grande sonho. E a partir do momento que eu consegui, né, que esse sonho se concretizou, eu vejo como meu filho é o meu maior motor de esperança. Não existe eu, a partir da maternidade, ter menos esperança no planeta. Eu preciso ter esperança de que vai ser melhor. Ele me mostra de que é possível ser melhor com o que ele traz, né, de sabedoria infantil, né? E aí o infantil sem o negativo da palavra, muito bom o infantil. E o quanto ele me motiva a pensar um mundo que funcione melhor, não só para a geração dele, mas para a minha. Então, o que eu acredito 100% é: quem quiser ter filho, tenha. Eu não acho que o caos que a gente vive é um motivo plausível para que as pessoas que querem muito ter filho desistam de ter filho. Agora, quem tá na dúvida, quem não quer, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de renunciar à maternidade compulsória. Não tenha. Se você não quer, se você tem dúvida, se você tá pensando em ter por pressão de um companheiro, de uma família, não tenha. Porque é um grau de responsabilidade, né, com outro ser humano muito intenso. É uma dedicação emocional muito intensa. Mas, assim, eu acredito muito que as crianças, é óbvio, né, são o nosso futuro, mas que eles são parte essencial desse esperançar. Então, eu tenho muita fé nas crianças, e eu tenho muita fé no que os adultos são capazes de fazer em nome das crianças também. E eu acho que por isso que, para mim, não resta dúvida de que essa história de que não vamos ter filhos por conta do clima, dos problemas e tal, eu discordo totalmente e acho que essa é uma decisão individual. Você não quer ter filho? Não tenha. Tá tudo certo. Vamos assegurar o direito de quem não quer ter filho. Mas se você quiser,
tamo junto. Bom, Agora a gente vai fazer uma mistura de Sinto Que Lá Vem Histórias com Conselhos, que é um dos podcasts da Bela. que eu pedi, que você pediu. E como nossos ouvintes já sabem, a gente traz uma pergunta que é uma surpresa para todo mundo da mesa. A ideia é que a gente responda, mas obviamente sem nenhuma expectativa de que a gente dê uma receita de bolo, mas que, sei lá, a gente coloque um outro assunto aqui Baixe as expectativas. na mesa. Exato. Então vai lá, Rê. Vamos ver aqui quem que mandou pergunta pra gente. Oi, eu sou mãe Liv, de uma menina de 11 anos e de uma de 2. A minha mais velha está passando pela fase de mudança de escola e anda sofrendo bastante para se adaptar e fazer novas amizades. Como eu consigo ajudar ela sem invadir a privacidade e respeitando o tempo dela? Olha. Gente, vocês que têm que responder. Não, você é a nossa isso. convidada, a gente te coloca o quê? Na berlinda, entendeu? Ai, olha, Cara, isso é muito difícil, porque assim, eu fui alguém que estudou na mesma escola a vida inteira. E esse, pra mim, é um assunto muito difícil. Pensar que eu vou ter que fazer a escolha da escola do meu filho. E não colocar sobre mim essa pressão de que essa escolha estará escrita em pedra e que eu nunca mais vou poder mudar ele de escola. Porque eu fui feliz na mesma escola a minha vida inteira, estudei na mesma escola a vida inteira e deu tudo certo. Mas assim, eu pediria ajuda. E aí, né, ela tá pedindo de fato ajuda, mas eu pediria ajuda pra escola, pra esse professor, como, né, eu já tive nesse lugar de uma mãe que a escola do meu filho fechou depois da pandemia, porque não conseguiram se reestruturar depois daquele baque financeiro, né, de ter ficado fechada há anos. E a gente mudou depois que ele já estava adaptado há 1 ano na creche, a gente mudou para uma outra escola. E ele é uma criança que convive muito com adultos e também tinha muita dificuldade para criar relação com essa criança. E em vários momentos a escola veio até a gente e a gente também foi. Gente, vamos marcar uma reunião, sabe? Assim, pedindo socorro. O que a gente faz? O que a gente faz fora daqui? Que tipo de conversa que a gente tem? Como é que a gente estimula isso fora do ambiente escolar? Vocês precisam que a gente fale, converse alguma coisa com ele? Como é que vocês estão lidando com isso aqui dentro? Eu acho que é impossível, assim, ter que ela consiga ajudar a filha dela sem entender também como é que esse ambiente escolar se organiza. Exato. Né? Então, até falando, não sei se nesse momento do ciclo já são vários professores, né? Ou é uma professora única por turma, já nem me lembro mais como era no meu tempo, acho que já são vários, mas assim, entender como essa turma se organiza, porque é duro você chegar num ambiente em que os grupinhos já estão organizados, né? E você ser o agente estranho chegando numa turma estabelecida. E às vezes ela vai precisar que um professor faça essa mediação, um coordenador faça essa mediação. Converse com um grupo X ou Y de alunos ou com a turma e fale, galera, vamos tentar acolher, integrar a fulana, ou um professor coloque ela num grupo para uma atividade, né? Que a escola também faça essa mediação. Eu acho que se a dificuldade é no ambiente escolar, é muito difícil que só a mãe, né, de casa vá sozinha conseguir fazer com que a filha se insira. Eu não acho que é um trabalho solo aí. E eu não entendi, pela pergunta, eu não entendi se essa questão é uma questão da filha ou da mãe. Pode ser Porque, também. assim, foi a escola que falou que a filha ainda tá num período de adaptação, porque, gente, acabou de começar as aulas, exatamente, né? Então, tem assim, tipo 1 mês. eu não sei se quem tá preocupada com isso é a própria criança, porque ela pode não estar. Ou a criança tá pedindo ajuda. Porque isso muda também como a gente vai fazer a condução. Se a gente, como adulto, tá mais ansioso que a criança, a gente também vai atropelar os processos dela. Porque eu acho que tem essa coisa do adolescente, pré-adolescente, de ficar super constrangido com a atuação dos pais ali, né? Total. Então, acho que começaria por ali. Sei que é difícil, acho que hoje em dia a gente entende que existe um complicador, tá muito complicado a convivência entre os adolescentes, então vale chegar mais perto dessa escola para entender
como é que a escola tá lidando com as questões. A gente tem que entender de onde tá vindo, acho que é o principal. Mas ela já diz sobre respeitar o tempo e sobre respeitar a privacidade, né? Eu acho que são 2 elementos Muito importantes importante. nesse auxílio aí. E aí fazer essa escuta da própria criança, né? E eu acho que entender que essas relações da escola, elas também permeiam para além da escola. Então pode efetivamente ter uma atuação dos pais, né? Assim, quem você quer chamar, onde a gente pode ir, onde a gente pode se reencontrar, onde essas pessoas vão. Porque às vezes a gente também joga a criança na escola e fala, se relaciona aí, né? Como se os pais não tivessem também um papel importante quando a gente traz essa educação de coletivo, né? É também a relação dos pais com a instituição e entre eles, né? Assim, para essa criação de comunidade mesmo, né? Bela, eu quero ficar aqui pra sempre Não, conversando. vamos estender. Não, olha só, eu acho que a gente tem que, além do outro episódio, que a gente sabe que a gente vai querer, mais do que isso, eu quero firmar aqui que a Bela venha daqui a 10 anos, entendeu? Gente, Martin como, com Martin? 15 anos. Não, olha. Ó, diretora, E aí ela tá a falando gente- que vai ter temporada 13, Exatamente, entendeu? tá? E aí Ficou a aí gente já quer ver a renovação Bela do mãe de compromisso. adolescente também, Eu estou entendeu? apavorada com essa perspectiva. Eu me acalmo todos os dias pensando ainda falta bastante, calma. porque assim, eu tô apavorada, mas segurarei na mão de todo mundo que vai ter um caminho para me guiar na adolescência e que a gente tenha uma adolescência menos caótica do que Sim. foi a minha. Mas assim, é assustador vislumbrar esse momento. E ainda mais nesse momento que ele é tão pequenininho, é tão apegado, né? A gente fala, meu Deus, daqui a pouco não vai mais querer saber de mim. Eu já tô com o síndrome do ninho vazio precoce. Muitas temporadas de terapia ainda vão rolar, gente. Tô Muito pronta. obrigada, Bela. Espero que tenha sido Foi um espaço gostoso pra maravilhoso, você. gente. Foi Muito ótimo, a gente tá muito obrigada. feliz, a gente já realmente te acompanhava e ter você aqui com a gente é um presente. Então, muito obrigada, que a gente siga essa conversa em outros espaços Por favor. e quem sabe aqui mais uma vez. E quem acompanha a gente, não deixe de ouvir também os podcasts maravilhosos que a Bela Com faz. certeza. E o canal dela no Instagram, acho que por ali você vai também conseguir percorrer o mundo que ela abre, assim, pra gente, tanto nas questões de notícia, que eu acho que faz com que a gente consiga ter um acesso Leitura do mundo, às né? notícias de uma maneira mais palatável. E também as grandes opiniões dela, que eu acho que eu adoro. O que ela tem a dizer sobre isso? E você que está acompanhando a gente, não esqueça de colocar sininho, coraçãozinho, bilhetinho, pra não Comentem, perder nenhum né, nos episódios que a gente adora, Dá receber os estrelinha, 5 comentários. estrelas. Exatamente. E acompanhem essa temporada. A gente vai ter muita gente bacana aqui com a gente nessa mesa, então estamos felizes com essa reinauguração. E acompanhem também o Instagram do Live, @inteligência de vida. Lá a gente tem também a gente lança todos os podcasts, a gente tem alguns cortes do que sai aqui, que a gente sabe que pega todo mundo, aquela conversa que vai na ferida de todo mundo. Então acompanha a gente e obrigada por estarem aqui com a gente de novo. Beijo, gente! Beijo!